O sol nascia devagar sobre as colinas, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam no orvalho ainda preso às folhas da macaxeira. Helena já estava de pé havia horas. Com a barriga de 7 meses pesando a cada passo, ela caminhava entre os pés de milho, verificando se a chuva da noite anterior não tinha derrubado nenhuma muda. O sítio era pequeno, mas era dela, herança do avô, o único homem que jamais a tinha decepcionado. A casa de madeira rangia com o vento. O fogão a lenha ainda guardava as brasas da manhã, e a varanda ampla era onde ela se sentava, ao final de cada dia, para observar o horizonte e conversar baixinho com a criança que crescia dentro dela. "Vamos, meu bem", sussurrou, colocando a mão sobre o ventre. "Só nós duas por enquanto, mas vai dar certo." Ela não sabia, mas dizia aquilo mais para se convencer do que para embalar a criança. Fazia tempo desde que o pai do bebê tinha ido embora, sem explicações, sem despedidas, deixando apenas um silêncio pesado e uma cama vazia do outro lado do quarto. As galinhas cacarejavam no galinheiro esperando o milho da manhã. Helena capengou até lá, jogou os grãos e ficou observando as aves debicando o chão com uma pressa alegre que ela mesma gostaria de sentir. Foi quando ouviu o som de um motor distante, algo raro naquela estrada de terra que raramente via movimento. Um caminhão velho carregado de madeira avançava lentamente pelo caminho esburacado. Parou próximo à cerca. Um homem desceu, alto, ombros largos, mãos calejadas de quem conhecia o trabalho da terra. Vestia uma camisa xadrez surrada e um chapéu de palha que escondia parte do rosto. "Bom dia", disse ele, tirando o chapéu com respeito. "Sou Miguel. Meu tio me falou que a senhora estava precisando de ajuda para consertar a cerca do lado do rio." Helena o observou com cautela. Não estava acostumada a homens estranhos parando em sua porteira, principalmente não depois do que tinha vivido. "Não pedi ajuda de ninguém", respondeu, a voz firme, mas educada. "Eu sei", disse Miguel sem se abalar. "Mas de vez em quando a ajuda chega antes do pedido. Se a senhora não quiser, eu vou embora sem incomodar." Houve um silêncio. Helena olhou para a cerca caída perto do riacho, sabendo que sozinha levaria dias para consertar aquilo. E ainda tinha a plantação, a casa e a barriga que crescia mais a cada semana. "Quanto o senhor cobra?" "Nada", respondeu Miguel. "Só um café, se não for incômodo." Ela hesitou. Mas havia algo na forma como ele mantinha distância, como não olhava demais, como esperava educadamente por uma resposta sem insistir, que a fez baixar a guarda, ainda que só um pouco. "Tem café fresco na cozinha. Pode consertar a cerca, se quiser." Miguel sorriu de leve, um sorriso contido, quase tímido para um homem tão robusto, e voltou ao caminhão para pegar as ferramentas. Enquanto trabalhava sob o sol que já esquentava, Helena o observava de longe, entre uma tarefa e outra na horta. Ele trabalhava em silêncio, com precisão, sem pressa, como quem gostava daquilo que fazia. Não tentou puxar conversa fiada, não fez perguntas invasivas sobre sua gravidez ou sua vida. Quando o sol já baixava no céu e a cerca estava firme e reta, Miguel bateu de leve o pó das mãos e se aproximou da varanda, onde Helena esperava com uma xícara de café. "Ficou bom", disse ela, examinando o trabalho. "Vai aguentar umas boas chuvas agora", respondeu ele, aceitando o café com um aceno de cabeça grato. Os dois ficaram ali em silêncio confortável, enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de dourado. Helena sentiu pela primeira vez em muito tempo que aquele silêncio não doía. "Obrigada, Miguel." "Disponha, dona Helena." Ele terminou o café, agradeceu novamente e foi embora antes que escurecesse por completo, sem se despedir com excesso de palavras, sem tentar prolongar a visita além do necessário. Helena ficou olhando o caminhão sumir na estrada de terra, uma sensação estranha pairando no peito. Não sabia dizer se era alívio, curiosidade ou apenas o cansaço de um dia longo. Mas sabia que pela primeira vez, desde que fora abandonada,
Alguém havia entrado em seu sítio e saído sem deixar nada além de bondade. O que ela ainda não sabia era que aquele homem quieto, de fala mansa e mãos trabalhadas, voltaria, e que sua vida, tão silenciosa e solitária, estava prestes a mudar para sempre. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Helena não esperava. Miguel aparecia de tempos em tempos, sempre com uma desculpa simples: trazer sementes que sobraram de sua própria plantação, verificar se a cerca resistia às chuvas, oferecer ajuda para carregar sacos de ração que ela não conseguia mais levantar com a barriga tão grande. Nunca ficava além do necessário. Nunca fazia perguntas sobre o pai da criança. Nunca comentava sobre sua situação com pena ou curiosidade indevida. Numa manhã tranquila, Helena tentava, com dificuldade, arrancar uma macaxeira presa firmemente na terra dura. Suava, ofegante, sentindo a barriga pesar a cada puxão. "Deixa que eu ajudo", disse Miguel, surgindo silenciosamente pela trilha. "Eu consigo", respondeu ela teimosa, mas já sem fôlego. "Eu sei que consegue", ele disse, se abaixando ao lado dela. Mas 2 mãos a mais nunca atrapalham. Juntos, puxaram a raiz até que ela cedesse, e os 2 caíram sentados na terra, rindo da força necessária para arrancar uma simples macaxeira. Foi a primeira vez que Helena riu de verdade em muito tempo. Um riso solto, sem peso, que fez até as galinhas se assustarem no galinheiro. Miguel também riu, um riso baixo e sincero, observando-a com algo que parecia alívio, como se aquele som fosse importante para ele também. "Faz tempo que a senhora não ri assim", comentou, ainda sorrindo. "Faz tempo que não tenho motivo", respondeu ela, limpando as mãos sujas de terra na saia. Ele não respondeu, apenas assentiu, entendendo mais do que dizia. Naquela tarde, enquanto Helena preparava café, Miguel notou uma goteira no telhado da varanda, gotejando lentamente sobre um vaso de flores. Sem comentar nada, foi até o caminhão, pegou uma escada e algumas telhas e consertou o problema antes mesmo que ela terminasse de coar o café. "Não precisava", disse Helena, ao vê-lo descer da escada. "Eu sei", respondeu Miguel, guardando as ferramentas. "Mas ia incomodar a senhora na próxima chuva." Ela ofereceu café e ele aceitou, sentando-se na ponta da varanda, sempre respeitando distância, sempre atento aos sinais dela. Enquanto bebericavam, o silêncio entre os 2 já não era tão pesado quanto no primeiro dia. Havia ali algo que começava a se formar. Não paixão, não pressa, mas um respeito silencioso que ia se transformando pouco a pouco em algo mais parecido com amizade. "Miguel", disse ela após um tempo, "posso te perguntar uma coisa?" "Pode. Por que você ajuda tanto?" "Não me deve nada." Ele ficou pensativo por um momento, olhando para o horizonte antes de responder. "Meu pai sempre dizia que um homem se mede pelo que ele faz quando ninguém está pedindo." "Vi a senhora sozinha, grávida, cuidando de tudo isso." Apontou para a plantação, a casa, o galinheiro. "Sem reclamar, sem pedir ajuda para ninguém. Isso merece respeito, e respeito para mim se mostra com atitude, não com palavras." Helena sentiu um nó na garganta, mas não deixou as lágrimas caírem. Há tanto tempo ninguém a via com respeito, apenas com pena ou julgamento. "Obrigada", sussurrou. "Não precisa agradecer, dona Helena. Eu que agradeço a hospitalidade." Ele se levantou, terminou o café e se despediu, prometendo voltar em breve para ajudar na colheita do milho que se aproximava. Enquanto o via se afastar pela estrada de terra, Helena colocou a mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer suavemente. "Ele é diferente, não é, meu bem?" sussurrou, sorrindo levemente. O bebê pareceu responder com um chute suave, e Helena riu sozinha na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, uma pequena centelha de esperança acender dentro do peito. O tempo da colheita chegou junto com um calor firme, e Miguel apareceu antes mesmo do sol nascer completamente, trazendo 2 vizinhos para ajudar.
Helena ficou surpresa ao ver o pequeno grupo chegando com enxadas e sacos vazios. O Day não precisava trazer gente, Miguel, disse ela, saindo para recebê-los, ainda enxugando as mãos no avental. Milho não espera, dona Helena, e a senhora não pode carregar peso desse jeito, respondeu ele, apontando discretamente para a barriga já bem avantajada. Os homens trabalharam a manhã inteira, cantando cantigas antigas entre uma fileira e outra, enquanto Helena, sentada à sombra de uma mangueira, descascava o milho colhido e preparava uma canjica para o almoço. De vez em quando, Miguel se aproximava para beber água, e os dois trocavam olhares breves, discretos, que diziam mais do que qualquer conversa. Na hora do almoço, sentados em volta de uma mesa improvisada com tábuas e cavaletes, todos comeram juntos. Risos, histórias de outras colheitas, lembranças de tempos mais simples. Helena, pela primeira vez desde que fora abandonada, sentiu sua casa cheia, não de gente estranha, mas de calor humano, de companhia sincera. Um dos vizinhos, seu Raimundo, homem de idade e língua afiada, comentou baixinho para Miguel, sem imaginar que Helena ouviria. Cuidado, rapaz. Mulher com filho de outro homem é fardo pesado de carregar. Miguel não respondeu de imediato. Terminou de mastigar, limpou a boca com o guardanapo e disse calmo, mas firme. Fardo pesado é julgar sem conhecer a força de quem carrega, seu Raimundo. Essa mulher levanta antes do sol e dorme depois da lua, sozinha, sem reclamar. Isso não é fardo, isso é coragem. O velho ficou em silêncio, encabulado, e não tocou mais no assunto. Helena, que ouvira tudo da porta da cozinha, sentiu o coração apertar de um jeito diferente. Não de tristeza, mas de gratidão. Ninguém jamais a havia defendido daquela forma, com tanta simplicidade e convicção. Naquela noite, depois que todos foram embora e o sítio voltou ao silêncio de sempre, Helena se sentou na varanda, olhando as estrelas surgirem uma a uma no céu escuro. Miguel, antes de partir, parou ao pé da escada. Obrigada por hoje, disse ela, e por... O que disse para o seu Raimundo? Só falei a verdade, respondeu ele, ajeitando o chapéu. A senhora não deve satisfação a ninguém sobre sua vida, dona Helena, nem a mim. Mesmo assim, obrigada. Ele assentiu e ficou parado por um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas sorriu de leve. Boa noite, dona Helena. Cuide-se. Boa noite, Miguel. Ela o observou caminhar até o caminhão, os grilos cantando ao redor, o vento suave balançando as folhas do pomar. Havia naquele momento uma sensação estranha e nova crescendo dentro dela. Não o amor apaixonado que vivera antes e que a machucara tanto, mas algo mais quieto, mais seguro, como a primeira raiz de uma planta que ainda levaria tempo para florescer. Ela colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Acho que ele é dos bons, meu amor, sussurrou. Acho que ele é dos bons. As nuvens escuras se acumularam no horizonte numa tarde qualquer, trazendo consigo um vento forte que curvava as árvores do pomar. Helena, já no 8º mês de gestação, tentava fechar as janelas da casa quando o primeiro trovão ribombou, sacudindo os vidros. A tempestade que se anunciava era das mais fortes que ela já havia enfrentado sozinha. A chuva começou a cair em lâminas grossas, e o vento uivava pelas frestas da madeira. Helena sentiu o medo antigo voltar, o medo de enfrentar tudo aquilo desamparada, sem ninguém para ajudar se algo desse errado. Foi então que ouviu batidas na porta, fortes, insistentes. «Dona Helena!» gritou Miguel, encharcado da cabeça aos pés. «A senhora está bem?» Ela abriu a porta, aliviada e surpresa ao mesmo tempo. «Miguel, o que faz aqui com esse tempo? Vim ver se precisava de ajuda. Essa tempestade não é brincadeira», respondeu ele, entrando apressado. «O rio pode transbordar e o galinheiro não vai aguentar esse vento». Sem esperar resposta, ele já corria em direção ao galinheiro, protegendo as aves assustadas, reforçando a estrutura de madeira com o que encontrava pelo caminho.
Helena, apesar da barriga pesada, tentava ajudar segurando uma lanterna, gritando avisos sobre partes fracas da cerca. "Entra, dona Helena, isso aqui eu resolvo", gritou Miguel, preocupado ao vê-la exposta à chuva forte. "Não vou deixar você sozinho nessa. E eu não vou deixar a senhora e o bebê correndo risco. Entra, por favor." Havia urgência genuína em sua voz, uma preocupação que ultrapassava a educação costumeira. Helena finalmente cedeu, voltando para dentro de casa enquanto Miguel terminava de proteger o galinheiro e amarrar a lona sobre a pequena horta. Quando, por fim, entrou em casa, estava encharcado até os ossos, tremendo de frio. Helena, sem pensar duas vezes, pegou uma toalha e um cobertor velho do avô. "Senta perto do fogão. Vou esquentar alguma coisa para você." "Não precisa se incomodar, dona Helena. Depois de tudo que você fez hoje, é o mínimo", respondeu ela, com firmeza gentil. Enquanto o vento ainda uivava lá fora, os dois se sentaram perto do fogão a lenha, o calor das chamas iluminando o rosto cansado de ambos. Helena serviu uma sopa quente, e Miguel, envolto no cobertor, parecia pela primeira vez vulnerável diante dela. "Você tem família por perto, Miguel?" perguntou ela curiosa, quebrando o silêncio. "Tenho um tio só. Meus pais já se foram há um tempo. Nunca casei, nunca tive filhos", respondeu olhando para as chamas. "Sempre trabalhei a terra dos outros, sonhando em ter a minha própria família um dia." Helena sentiu uma pontada no peito, uma mistura de compaixão e algo mais profundo, mais difícil de nomear. "Você merece isso, sabe? Uma família." Miguel a encarou por um instante, os olhos refletindo o fogo da lareira. "Talvez, no tempo certo." Não houve mais palavras naquela noite. A tempestade foi diminuindo aos poucos, e Miguel, quando percebeu que as estradas estavam seguras o suficiente, se levantou para ir embora, apesar dos protestos de Helena, preocupada com o caminho enlameado. "Fico bem, dona Helena. Já enfrentei coisa pior." Antes de sair, parou na porta, olhando para ela com uma expressão que misturava gratidão e algo mais. "Obrigado pela sopa e pelo cobertor." "Obrigada por ter vindo", respondeu ela sincera. "Ninguém tinha feito isso por mim antes." Ele assentiu, colocou o chapéu ainda molhado e desapareceu na noite que já clareava aos poucos, deixando Helena parada na porta, sentindo que algo, dentro dela, havia mudado para sempre. Depois da tempestade, algo mudou entre os dois. As visitas de Miguel se tornaram mais frequentes e as conversas mais longas. Ele começou a trazer pequenos presentes, uma muda de árvore frutífera para o pomar, um brinquedo de madeira que ele mesmo esculpira para o bebê que estava por vir, sementes de flores para enfeitar a varanda. Numa tarde tranquila, enquanto Miguel consertava uma dobradiça enferrujada do portão, Helena costurava sentada na varanda, remendando uma camisa rasgada que ele havia deixado ali por engano na visita anterior. "Não precisava consertar isso", disse ele, ao perceber o que ela fazia. "Não gosto de ver as coisas estragadas, se puderem ser consertadas", respondeu ela, sem levantar os olhos do trabalho. "Além do mais, você faz tanta coisa por aqui. É o mínimo que posso fazer." Ele sorriu, aquele sorriso contido que já não era tão raro quanto antes, e voltou ao trabalho no portão. Os dois caminhavam cada vez mais, lado a lado pela plantação, conversando sobre assuntos simples da vida. As estações, os planos para a próxima safra, histórias de infância, sonhos que pareciam distantes, mas que, aos poucos, começavam a parecer possíveis novamente. "Já pensou em nomes?" perguntou Miguel, um entardecer, enquanto os dois observavam o sol se pôr atrás das montanhas. "Se for menino, gosto de Davi. Se for menina, Alice. Nomes bonitos", comentou ele, olhando para o horizonte. "Fortes, mas doces." Helena o observou de canto de olho, notando como ele parecia genuinamente interessado, não por educação, mas por um carinho que crescia silenciosamente. "Você gosta de crianças, não é?" perguntou ela com cautela.
Gosto, respondeu ele sem hesitar. Sempre quis ter as minhas. Ensinar a plantar, a cuidar dos animais, a respeitar a terra. Ainda dá tempo, disse Helena, num tom mais leve, quase brincalhão. Miguel a olhou por um instante mais longo do que o habitual, algo intenso e sincero em seus olhos, mas não disse nada além de um sorriso tímido, desviando o olhar de volta para o pôr do sol. Naquela noite, depois que ele foi embora, Helena ficou pensando sobre aquele olhar, sobre a forma como seu coração acelerava, discretamente, cada vez que ele estava por perto. Não era a paixão avassaladora que sentira antes, aquela que a machucara tanto. Era algo mais quieto, mais seguro, como uma casa sendo construída tijolo por tijolo, sem pressa, mas com solidez. Ela colocou a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer com força. "O que você acha dele, meu amor?" sussurrou, sorrindo sozinha na escuridão do quarto. "Acho que estou começando a confiar de novo." E pela primeira vez em muito tempo, aquele pensamento não trouxe medo. Trouxe apenas uma paz quieta, como a que sentia ao ver o sol se pôr sobre sua terra, sabendo que no dia seguinte ele nasceria de novo. Nem tudo, porém, era simples. As dificuldades financeiras começaram a apertar quando uma praga atacou parte da plantação de feijão, destruindo boa parte da colheita que Helena contava para atravessar os meses seguintes. Sozinha, sem recursos para comprar defensivos ou sementes novas, ela sentiu o peso da realidade cair sobre os ombros. Foi Miguel quem percebeu primeiro, ao visitar o sítio e notar as folhas murchas, os pés de feijão tomados por uma praga que se alastrava rapidamente. "Isso tem jeito, dona Helena, mas precisa agir rápido." "Não tenho dinheiro para comprar o que for preciso, Miguel", confessou ela, pela primeira vez, deixando a fachada de força cair diante dele, os olhos marejados de frustração e cansaço. "Já gastei o pouco que tinha guardado." Miguel ficou em silêncio por um momento, pensativo. "Eu tenho umas economias guardadas. Deixa eu ajudar." "Não, Miguel, já fez demais. Não posso aceitar seu dinheiro." "Não é esmola, dona Helena", disse ele com firmeza gentil. "É investimento na terra, na senhora, no bebê. Quando a colheita der certo, a senhora me paga de volta se quiser, mas agora não dá para esperar." Ela hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade. Mas olhando para a plantação definhando e sentindo o bebê se mexer dentro dela, soube que não podia recusar por puro orgulho. "Está bem, mas vou pagar cada centavo de volta." "Combinado", respondeu ele satisfeito. Nos dias seguintes, os dois trabalharam lado a lado, tratando a plantação, replantando o que fora perdido, cuidando da terra com uma dedicação que ia além do simples trabalho. Havia ali um propósito compartilhado, uma cumplicidade que crescia a cada tarefa concluída juntos. Mas as dificuldades não vinham só da terra. Alguns moradores da região, sabendo da situação de Helena e da presença constante de Miguel, começaram a espalhar comentários maldosos, insinuando interesses escusos, questionando a moral da situação. Um dia, ao ir à pequena venda do povoado comprar mantimentos, Helena ouviu, sem querer, duas mulheres cochichando. "Ele só está atrás da terra dela. Uma hora vai abandonar ela também, com o filho dos outros nas costas." As palavras cortaram fundo, reabrindo feridas antigas, plantando dúvidas que ela pensava já superadas. Voltou para casa em silêncio, o coração pesado, e quando Miguel apareceu à tarde, encontrou-a distante, evitando seu olhar. "Aconteceu alguma coisa, dona Helena?" "Talvez seja melhor você não vir mais aqui tanto, Miguel", disse ela, a voz embargada. "As pessoas estão falando coisas, e eu não quero que você se machuque por minha causa. Nem eu, de novo." Miguel a encarou, compreendendo a dor por trás daquelas palavras. "Dona Helena, eu não vim até aqui pensando no que os outros vão falar. Vim porque a senhora precisava e porque, com o tempo, aprendi a admirar quem a senhora é. Se as pessoas querem falar, que falem."
Isso não muda quem eu sou, nem o que sinto de respeito e carinho por essa família que está se formando. As palavras dele, sinceras e firmes, dissolveram parte do medo que crescia dentro dela. Mas ainda havia uma sombra de insegurança, o medo antigo de confiar e ser mais uma vez abandonada. Tenho medo, Miguel, medo de me apegar e sofrer de novo. Eu sei, respondeu ele com uma ternura rara. E não vou apressar nada. Só peço uma chance de provar com o tempo que sou diferente. Ela assentiu, ainda insegura, mas grata pela sinceridade dele. E apesar do medo, sentiu que talvez dessa vez valesse a pena arriscar confiar novamente. Os meses passaram, e a barriga de Helena já anunciava que a hora estava próxima. A plantação de feijão se recuperara, verde e forte novamente, graças ao cuidado conjunto dos dois. O pomar florescia, o milho crescia alto, e o sítio, antes silencioso e solitário, agora pulsava com uma vida nova. Numa noite calma, as dores começaram. Helena, sozinha em casa, sentiu o pânico tomar conta ao perceber que o trabalho de parto havia começado antes do esperado. Sem telefone por perto, sem vizinhos próximos, ela fez a única coisa que lhe ocorreu. Acendeu uma lamparina e a colocou na janela da frente, um sinal combinado, tempos atrás, com Miguel, para casos de emergência. Por sorte, ou talvez destino, Miguel passava pela estrada naquele exato momento, voltando de uma visita ao tio. Ao ver a luz da lamparina brilhando de forma incomum na janela, sentiu o coração disparar e correu até o sítio. "Dona Helena!" gritou, entrando apressado. "Miguel!" "O bebê está vindo", disse ela entre respirações ofegantes, segurando-se na cama. Sem hesitar, ele agiu com uma calma que surpreendeu a ambos. Aqueceu água, preparou panos limpos, e enquanto esperavam a parteira do povoado que fora chamada às pressas por um vizinho avisado no caminho, segurou a mão de Helena, oferecendo palavras de conforto. "Você consegue, dona Helena. É forte. Sempre foi." "Tenho medo, Miguel." "Eu sei, mas não está sozinha dessa vez. Estou bem aqui." As horas seguintes foram intensas, cheias de dor e esperança misturadas. Quando a parteira finalmente chegou, o processo já estava avançado e pouco tempo depois, um choro forte e vigoroso encheu a casa simples de madeira. "É um menino, dona Helena", anunciou a parteira sorridente, colocando o recém-nascido nos braços da mãe exausta, mas radiante. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para o pequeno ser em seus braços, sentindo um amor imediato e avassalador. Miguel, ao lado, observava a cena com os olhos marejados, uma emoção que não tentava esconder. "É lindo", sussurrou ele, a voz embargada. "Parece com a senhora." "Obrigada, Miguel, por tudo. Não sei o que teria feito sem você essa noite." "Não precisa agradecer. Só fico feliz por estar aqui, por fazer parte disso." Ele estendeu o dedo e o pequeno Davi, ainda minúsculo e frágil, segurou-o com força surpreendente, arrancando um sorriso emocionado de Miguel. "Olha só a força dele", disse maravilhado. Naquela noite, enquanto Helena descansava com o filho recém-nascido em seus braços, Miguel ficou na varanda, olhando as estrelas, sentindo o peito cheio de uma emoção que não sabia nomear completamente, mas que reconhecia como algo profundo, definitivo, transformador. Ele sabia, ali, sob aquele céu estrelado, que havia encontrado, finalmente, o propósito que buscara a vida inteira. Os meses seguintes ao nascimento de Davi trouxeram uma rotina nova, repleta de fraldas, noites mal dormidas e uma alegria que preenchia cada canto do sítio antes tão silencioso. Miguel se tornou presença constante, ajudando não apenas na terra, mas também com o bebê, embalando-o nos braços fortes com uma delicadeza surpreendente para um homem tão robusto. Helena observava dia após dia como aquele homem simples, de poucas palavras, se dedicava ao pequeno Davi com um carinho genuíno, sem nunca exigir nada em troca, sem nunca tentar ocupar um espaço que não lhe fora oferecido.
Numa tarde tranquila, depois de um dia de trabalho na plantação, os dois se sentaram na varanda, como tantas vezes antes. Davi dormia tranquilo no colo de Helena, embalado pelo canto dos pássaros que anunciavam o entardecer. O café, simples e quente, esquentava as mãos de ambos enquanto observavam o sol pintar o céu de dourado. Miguel, por um momento, ficou em silêncio, observando a cena diante dele. A mulher que aprendera a admirar profundamente, a criança que já ocupava um espaço enorme em seu coração, a vida simples e verdadeira que sempre sonhara construir. Helena, disse ele finalmente, a voz mais séria do que o habitual, fazendo-a levantar os olhos, curiosa. Eu sei que não posso mudar o passado, mas se você permitir, quero criar essa criança como meu filho, quero construir uma família com vocês, com respeito, amor e responsabilidade. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Helena sentiu o coração disparar, as lágrimas surgindo antes que pudesse controlá-las. Olhou para Davi, dormindo tranquilo, depois para Miguel, cujos olhos refletiam uma sinceridade que ela jamais havia visto em ninguém antes. Ela não respondeu imediatamente. Ajeitou o bebê com cuidado e, com a mão livre, segurou-a de Miguel, sentindo a firmeza calorosa daquelas mãos que tanto haviam construído, consertado e protegido ao longo dos meses. Miguel, sussurrou, a voz embargada de emoção. Ninguém nunca me ofereceu algo tão puro quanto isso. Não é sobre o que você pode me dar, Helena. É sobre o que eu quero construir com vocês dois. Uma família de verdade. Ela sorriu entre as lágrimas, um sorriso que carregava meses de dor, medo e, finalmente, esperança renovada. Sim, Miguel, eu permito. Quero isso também. Quero essa família com você. Ele sorriu, um sorriso largo e sincero, aproximando-se para abraçá-la com cuidado, sem esmagar o pequeno Davi entre eles, mas envolvendo os dois com um carinho protetor que parecia dizer mais do que qualquer palavra. Alguns anos se passaram. O sítio, antes modesto e silencioso, floresceu junto com a família que ali se formou. A plantação prosperou, o pomar dava frutos fartos e a casa de madeira ganhou novos cômodos, construídos com as próprias mãos de Miguel. Numa tarde ensolarada, Davi, já um menino cheio de energia, corria pelo quintal, perseguindo os cachorros que latiam animados. Miguel, ajoelhado ao lado dele, ensinava com paciência como plantar uma muda de árvore frutífera, guiando as pequenas mãos do menino com carinho. Nasce assim, filho, devagar, com respeito pela terra. Igual você me ensinou, pai, respondeu Davi, sorridente, usando aquela palavra que preenchia o peito de Miguel com um orgulho indescritível toda vez que a ouvia. Da varanda, Helena observava a cena, sentindo o coração transbordar de gratidão. Ao lado dela, um bebê recém-nascido, fruto do amor construído com paciência e respeito entre ela e Miguel, dormia tranquilo em seu colo. A prova viva de que a vida, mesmo depois das tempestades mais difíceis, sempre encontra um caminho para florescer novamente. Ela observou a casa ao redor, antes tão silenciosa, agora cheia de vida, de risos, de vozes que ecoavam pelos cômodos e pelo quintal. Sentiu naquele momento uma paz profunda, a certeza de que havia encontrado finalmente o lugar a que pertencia. Obrigada, sussurrou baixinho, olhando para o céu, para a terra, para a família que construíra com tanto amor e paciência. E, enquanto o sol se punha mais uma vez sobre o sítio, pintando o céu de dourado como fizera no dia em que tudo começou, Helena soube, com toda a certeza do coração, que aquele era apenas o começo de uma vida repleta de esperança, gratidão e amor verdadeiro. Pai,